Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? O tema hoje é polêmico e perigoso porque eu vou contar para vocês os segredos, as nuances que tem por trás da seguinte pergunta: quando uma manifestação se torna terrorismo? Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe, tem muita coisa boa para vocês. Eu tentei ilustrar para vocês o que eu enxergo disso tudo, de manifestação e quais são os elementos que entram ali e criam as variáveis que hoje tem uma lista de crimes que derivam de uma manifestação. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu preciso deixar claro, no começo, no meio e no fim, que esse vídeo não exprime a minha opinião pessoal. Não estou Tabata falando, estou apenas fazendo o que eu faço aqui no canal, que é traduzir a lei para você, que é cidadão brasileiro. E para isso, para a explicação, eu vou criar um plano paralelo. Vamos nos desprender da manifestação que teve em Brasília com a destruição lá do Congresso, que eles estavam pleiteando o afastamento do presidente, eles queriam uma nova Constituição, o fim do STF. Então vamos deixar esse plano para depois, para o fim do vídeo. Agora vamos criar uma manifestação fictícia na cabeça para que vocês entendam de forma imparcial o que está na nossa lei, que foi feita antes disso tudo acontecer. Para começo de conversa, a manifestação, ela tem algo como base que permite que ela seja inclusive sobre assuntos que em teoria são proibidos, como por exemplo, a Marcha da Maconha, que é a liberdade de expressão. Todo mundo tem a liberdade de expressar aquilo que pensa, aquilo que quer. O problema está na argumentação. Uma coisa é você expor aquilo que você acha que deveria mudar, a outra coisa é você querer mudar o sistema todo de forma coercitiva e violenta. Então, aqui a gente está falando daquelas manifestações pacíficas, ainda que o motivo delas seja baseado em algo que, por hora, é ilegal, beleza? Visto isso, tem 3 elementos que podem entrar nesse cenário: o motivo ilegal, a violência e o crime. E isso muda completamente o cenário da situação. Se eu tiro o crime e começo a adentrar na manifestação, ele fica meio lá, meio cá. O que isso quer dizer? Que pode ser que a manifestação decorra de crimes, como pode ser que não. Eu me enquadro nesses crimes que ele pode decorrer. Por exemplo, o do dano. O dano, se dano a patrimônio público, é um crime e tem a pena prevista de 1 a 6 meses ou multa. Ou a lesão, no meio da manifestação eu machuco alguém, eu respondo de 3 meses a 8 anos. Isso daqui depende da gravidade da lesão. Então, o crime ele fica ali meio que atingindo a manifestação, ainda que não seja em sua essência, e sim como consequência. Agora, se eu tiro o motivo ilegal do plano de fundo e coloco ele dentro da manifestação, que é efetivamente fazer a manifestação provocando que as pessoas cometam algum crime, aí sim entra na incitação ao crime. Seria, por exemplo, pegar um crime que não seja, por exemplo, a Marcha da Maconha. O crime é o tráfico de drogas, o crime é o uso efetivo sem uma prescrição médica. Ok? A incitação ao crime seria uma manifestação na questão da maconha, que seria tipo, vamos legalizar o tráfico de drogas. Não, calma, vamos lá. O tráfico de drogas é o crime, diferente de uma manifestação que pede um estudo maior da maconha para usos ainda que controlados de outras formas, beleza? Então, incitação ao crime é um crime previsto no artigo 286 do Código Penal, de 3 a 6 meses ou multa, e o asterisco que eu coloquei aqui é porque em 2021 o Bolsonaro, ele tirou uma lei paralela que previa alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito e jogou para dentro do Código Penal. Então, hoje, esse artigo, ele tá dentro do Código Penal. E agora, se eu pego a violência e coloco ela dentro da manifestação, o que acontece? Aí sim, violência e grave ameaça estão previstas em vários crimes, como elemento principal, a começar da associação criminosa também prevista no Código Penal. Então, independentemente do motivo, se ele ataca ou não a estrutura do governo, coisa do tipo, a gente tem dentro dessa associação criminosa um motivo ilegal, a violência e acaba respingando em alguns crimes. Isso daqui é punível de 1 a 3 anos. E detalhe, gente, se tiver armado ou se levar crianças consigo, aumenta em metade o valor da pena. Então se atentem, porque a gente já vai fazer uma comparação que vocês vão entender a gravidade da coisa.
Tá, Tabs, mas tudo que tá acontecendo contra algo que é elementar na nossa Constituição, que é o Estado Democrático de Direito. Se vocês têm dúvida do que é isso, a gente tem um vídeo só sobre o que é o Estado Democrático de Direito, que é basicamente a forma como a estrutura do governo, a estrutura do Estado, não Estado União Federativa, Estado União mesmo, num todo, o Brasil, ele é dividido nos 3 poderes, a hierarquia e tudo mais. O fato dela ser pública, né, uma gestão pública de representantes. Então, se vocês têm alguma dúvida, a gente tem um vídeo só sobre isso. Se essa manifestação violenta, que respinga em crimes, de motivo ilegal, tem como motivo ilegal atingir o Estado Democrático de Direito, aí sim o bicho pega. Aí tem outros crimes previstos com a inclusão dessa lei de 2021 direto no Código Penal, que seria a abolição do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado e a sabotagem. Então, as pessoas, elas se enganam em achar que elas podem nomear as manifestações como, vamos fazer uma intervenção militar, uma intervenção federal, um golpe de Estado. Eu já vou explicar tudo, a diferença disso tudo pra vocês. Mas você tá falando que você vai cometer um crime. Isso é um crime, gente. Punível de 4 a 12 anos de reclusão. Não é brincadeira, não. Sabotagem de 2 a 8. Abolição de 4 a 8. Então, aí que eu bato o martelo e eu brigo aqui pelo canal. Por isso que você precisa entender os seus direitos. Por isso que você precisa saber ler a lei. Porque quando você vai falar algo numa manifestação ainda, que tem toda uma repercussão ali pública, você precisa saber exatamente os termos que serão usados para você não deturpar o objetivo da coisa. Beleza? Vimos então que tem realmente esses crimes. Ai, Tabs, mas beleza. Onde tudo isso entra em terrorismo? Então, vamos juntar todos esses elementos e analisar o que veio a Lei 13.260 de 2016 fazer com o nosso regime jurídico. Ela trouxe procedimentos próprios para quando tiver num quadro, numa cena, numa fase de terrorismo, e trouxe previsão de alguns outros crimes, assim como aumentou pena. Então, aqui eu coloquei os mais importantes para elencar, mas a lei ela é um pouco mais comprida que isso. Vale vocês darem uma lida, porque tá numa linguagem simples. Aumento da pena. A lesão corporal, que eu falei anteriormente para vocês, que tinha uma pena, se for num cenário de terrorismo, e eu já falo no que se enquadra, aumenta para 12 a 30 anos. É muita coisa. Sabotagem também, de 12 a 30. Associação criminosa, que aqui é chamada como organização criminosa, de 5 a 8 anos e multa. Prevê como crime o transporte de explosivo. Prevê o ato preparatório. Putz, isso daí eu acho que é o ponto-chave de tudo. Ato preparatório, ele se equivale um pouco à tentativa prevista no Código Penal, que faz com que alguém que, mesmo que não consiga concluir o crime, só ao tentar ela sofra alguma penalidade. Só que tem crimes que não tem esse tipo de previsão. Então, esse ato preparatório veio para dizer que qualquer crime ocorrido no período do terrorismo, na situação do terrorismo, ele pode ser, sim, punível pelo delito menos 1/4 a meio. E o que isso influencia no quadro que aconteceu em Brasília? Você vai esperar até o fim do vídeo para saber. Financiamento e investimento é para quem financiar, investir em empresas que entrem monetariamente ou até dando camisetas, dando apoio para esse tipo de coisa que é proibido, que é o terrorismo, também responde de 15 a 30 anos. E aí a gente vem para a discussão chave. Beleza, uma manifestação, ela se torna terrorismo, então, quando for com crime, violenta, motivo ilegal, contra o Estado Democrático de Direito? Não, porque você viu que tem aqueles crimes que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? O que isso torna terrorismo? O que a gente tem na lei? O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo. Beleza, a gente sabe que pode ser uma pessoa terrorista ou um grupo de terroristas. Por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Então, o que a gente tem aqui na lei?
o motivo e a finalidade. Então, aquela manifestação violenta que gera crime tem que ter como motivo, como pano de fundo, xenofobia e discriminação de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de causar um terror social, um perigo ali de âmbito público. É diferente de uma manifestação que não tenha a finalidade em si de causar esse terror, que foi até o que me perguntaram aqui quando eu tava montando a pauta. No caso das revoluções, aí entra também um elemento chave, que é o dolo. Então, o dolo, que é aquela intenção violenta de causar o terror social, de agredir, de quebrar, ele entra como um elemento, assim, não tá na lei, mas ele é o elemento chave para o enquadramento de terrorismo. Então, temos aqui que é tudo aquilo que eu falei, da manifestação violenta que gera crime por motivo ilegal, que ataca o Estado Democrático de Direito e acaba causando terror social, perigo público por conta de xenofobia e discriminação. E aí vem o segredo, o pulo do gato, que você que é meu seguidor vai saber identificar. Ou, porque na nossa lei só tem vírgulas. Aí a discussão tá na interpretação da lei. Tem gente que interpreta que é ou por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, e isso independe da questão de terror social, perigo e etc. Ou a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio e paz pública. E tem gente que entende que é ou seja, uma manifestação que somente entre aspas, né, gente? Cause o terror social, desde que ela não tenha o cunho de xenofobia e discriminação, ela não pode ser enquadrada em terrorismo. Essa é uma discussão que tentaram corrigir, inclusive, com projetos de leis que foram arquivados e que não cabe a mim explicar o que foi que aconteceu nesse inteirinho porque eu não acompanhei. O que eu trago para vocês aqui é o que tá na lei e agora o que tá no dicionário. Então, eu posso falar que o que aconteceu em Brasília, ele não é um terrorismo porque não foi com o cunho xenofóbico. Aí que entra a questão de noção e senso comum. No mundo, terrorismo deriva da palavra terror. São manifestações que tenham como finalidade o terror social, causar, ao bem da palavra. E no dicionário também a gente tem que terrorismo é maneira de estabelecer vontade através do uso contínuo do terror, utilização organizada e metódica da violência com propósito político, normalmente por meio de atentado, buscando desorganizar a sociedade vigente, intimidação feita pelo uso da violência, buscando amedrontar o povo ou um governo, normalmente baseando-se em questões ideológicas ou políticas. Então, isso já é o senso comum. Entende-se que, pelo senso comum, isso não precisaria estar tão explícito assim na lei. Só que o jeitinho brasileiro, qual é? De interpretar cada um de uma forma. E você vai ter a sua interpretação. A que eu estou expondo aqui não é a da Tabata. Eu estou deixando em aberto, porque realmente a nossa lei, infelizmente, ela foi mal pontuada, não é nem mal escrita, e acaba deixando ambígua a interpretação. O que eu quero com tudo isso, gente? Eu quero fazer 2 ressalvas para vocês. Até anotei aqui para vocês. A primeira ressalva, que todo mundo está comparando o que aconteceu em Brasília com invasões que ocorreram em 2013 e 2017 no governo Dilma e Temer. Qual que é a diferença para isso, passando rapidamente? 2013 não teve o emprego da violência, então, de fato, não teve terrorismo. Em 2017, ainda que tenha tido o emprego da violência, as questões brigadas ali eram mudanças que deveriam ocorrer na forma de julgar, de legislar, porém não era contra o regime propriamente dito, contra a democracia. E aí é esse o elemento que talvez mude a interpretação do que aconteceu em Brasília agora. Não sou eu nem você que vai dizer se vai ser enquadrado ou não. A gente já teve a manifestação do ministro Alexandre de Moraes enquadrando isso como terrorismo. Se isso vai ser prosseguido ou não, eu não sei. No que isso importa, Tabata? Somente nomenclatura? Não. Vocês viram que no terrorismo tem a previsão do ato preparatório. Se for julgado como terrorismo, vai envolver até a galera que tá fazendo o grupo no WhatsApp e agitando as manifestações, pessoas que não estiveram presencialmente, fisicamente lá na manifestação, assim como empresas que tenham feito o traslado desses manifestantes, as camisetas dos manifestantes. Então, isso tudo interfere sim, no plano geral, em qual é o alcance que isso vai ter. Quem serão os manifestantes? Se vai ser só a galera que foi lá no Congresso ou se vai ser a galera que ficou fazendo vigília em
em porta de exército, porque isso, ao ver do Alexandre de Moraes, é uma linha contínua, sucessiva. Começou com uma manifestação virtual, depois eles começaram a protestar na porta do exército e aí chegou ao Congresso. Se vai ser interpretado tudo isso junto ou separado, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas tudo isso serve para vocês verem que por um limbozinho jurídico, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para espalhar fake news, para espalhar opinião pessoal, para que o terror social ele não comece com a mera distorção do que está na lei ou a mera distorção do que foi falado pelos nossos ministros. Tomem muito cuidado. Lembrando que essa não é a minha opinião pessoal, eu não compactuo com manifestações violentas e acho que o bem da verdade é que tudo isso prestou para o cidadão brasileiro entender que ele precisa de ensino jurídico desde a escola. É por isso que eu brigo aqui no canal, é por isso que eu tenho esse canal no YouTube para vocês. Vocês precisam entender a lei, entender os termos a serem usados para que não causem terror social. Não digo à toa, porque isso é de manifestação para manifestação, mas vocês saibam muito bem aquilo que vocês estão fazendo, porque as consequências também estão na lei. Eu acho que esse é mais um dos problemas que o Brasil poderia corrigir se tivesse o ensino jurídico nas escolas, se ele focasse na educação. Por isso que você tem que fazer a sua parte e se inscrever no canal, ativar as notificações, aprender muito com a gente aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para todo mundo, independentemente da opinião política. Todo cidadão brasileiro deve assistir esse vídeo. Siga a gente no TikTok, no Instagram e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!